acontecendo nessas últimas semanas, né? Doutor Herberto Edson Maia, bom dia. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, até ali tá tudo bem, né? Mas é força de expressão mesmo. Se não é uma coisa, é outra. Agora, quando é guerra, a gente fica um pouco mais ansioso, né? Aí a coisa parece que fica mais difícil de entender, né? Como é que estava lá em Santa Catarina? Dava bem, como sempre, né? Lá o ambiente climaticamente, pelo menos com o mar mais quente, é muito bom, né? É verdade. A corrente quente, ela chega na praia, né? Que aqui a gente não tem isso quase, né? Verdade. Bem gelado o nosso mar aqui. Não tem essas correntes quentes que se aproximam da costa, né? E ali não, devido, eu acho que a geografia, as correntes quentes se aproximam das praias e às vezes a praia está assim que parece piscina térmica, né? Muito bom. Doutor Maia, no meio do caminho, Donald Trump, né, com tudo isso, ele mete o pé na jaca e começa uma guerra que ninguém sabe, aliás, como tudo que é tão dramático, né? A gente sabe como começa, mas ninguém sabe como termina, né? Eu acho que, como a gente já viu várias vezes, né, que essa dominação é uma característica humana nossa, né? Sempre eu discuto contigo essa história do poder e das características de personalidades, mais ou menos narcisista, mais onipotente, mais se achando. Quanto mais poder eu tenho, mais eu quero exercer esse poder de uma forma de que eu tenho o caminho certo, e geralmente o caminho certo é pelo poder excessivo que eu posso estar tendo nesse momento, né? Uhum. Então a gente sempre viu que no mundo sempre foi esse o caminho, né? Até o que me preocupou mais agora, recentemente, eu acho que hoje a notícia ficou mais intensa, é que quase que todos os países daquela zona não têm água. Eles não têm rios, eles não têm lagos gigantes, não têm nada. Toda a água vem do oceano. Eu me lembro que o Israel tinha, quando descobriu um tipo de dessalinização muito perfeito, essa usina deles, eu acho que lá em Israel, era protegida por polícia, né, de alto nível, para não descobrir o segredo. Mas isso faz tempo, e gradativamente a gente viu que a Arábia Saudita, o Bahrein, todos eles lá usam a água do mar quase em 60%, 70% para uso de água normal. E água, hoje em dia, a gente sabe que é uma coisa que se tu não tem, imediatamente é uma questão de falta de suprimento alimentar daqui a pouco. E o que está se vendo é que os Estados Unidos atacou a primeira usina do Irã, naquela ilha pequena, e deixou não sei quantas comunidades já sem água, e atualmente já o Irã está começando a querer atacar, e vai atacar provavelmente, ou já atacou, uma outra do grupo esse que está as bases americanas. Então tu vê que a guerra agora, nós passamos do petróleo para a água, agora com linha de dificuldades básicas de sobrevivência, né? E essa questão da água, ela é 1 milhão de vezes mais imediata e mais dramática e assassina, né? A questão da água por não... isso que eu disse, ela é assim, leva para um lado assim, quando começar a ver essa resistência, vamos dizer, aí a tendência, o que tem menos, dizer, bom, vamos entrar num acordo, porque eu não posso permitir que as pessoas comecem a morrer agora, não por ataque, mas por falta d'água. Então, tu vê que a pressão Dr. Maia, excessiva e constante. Né? Eu tenho aqui a notícia, tá? Então diz assim, um bombardeio americano, no último sábado, bombardeou uma central de tratamento na ilha iraniana de Quest, interrompeu o abastecimento de cerca de 30 cidades. Um dia depois, Teherã revidou e atacou uma usina de dessalinização em Bahrein, que fornece água potável a uma base americana.
cerca de 400 usinas de dessalinização estão presentes na região, produzindo centenas de milhares de metros cúbicos de água potável todos os dias. Né? Então, quer dizer, realmente é mais ou menos eles estão entrando na zona do desespero, né? Isso quer dizer, o objetivo é esse, né? É tu te pressionar o que é mais fraco, até ele dizer, bom, então vamos ver o que tu quer de mim. Então é uma guerra que vai assim. O grande problema dela é que, o melhor problema é que não desencadeia uma guerra mais violenta, que seria uma guerra atômica. Então é uma questão de braço, né? O Irã vai se entregar, ou vai querer fazer um acerto, ou vai, né? E a outra coisa que eu acho, vamos dizer, que deveria não existir mais no mundo é a união de Deus com a política. Né? Pois é. Então, essa crença absoluta, porque tu vê, se eu tenho uma dogmática em que eu tenho a ligação com Deus, e essa ligação com Deus é o que é verdade lá, mas aplicado aqui, é um paradoxo assim fantástico, mas se eu tenho essa crença, eu posso ser um fanático homem-bomba, porque eu tenho uma crença tão grande que se eu te matar, eu te levo para o meu paraíso e eu te salvo lá, e isso é uma crença vital que me acompanha de uma forma assim absoluta. Eu não estou nesse mundo, eu estou mais lá depois da morte. Então eu preconizo o quê? O martírio. Quer dizer, martírio é uma das coisas mais violentas que tu pode imaginar, mas que nessa visão dogmática é o que te salva lá. Sim, e é uma glória, né? Para qualquer desses fanáticos, morrer pela causa e morrer nas mãos dos inimigos, do grande Satã, significa realmente ser mártir, e daí a pessoa fica glorificada muito mais, né? É uma morte muito mais gloriosa. Inclusive eu ouvi, aliás, Dr. Maia, que a morte do Khamenei foi considerada, depois que passou o impacto da morte, está sendo considerado um privilégio. Exato. Eu me lembrei, Beatriz, de uma entrevista de um xiita médico para um repórter normal, né? E ele dizendo, olha, eu sou xiita, sou crente, tenho essa crença, mas a única maneira de te salvar e te resolver é uma espécie de martírio de eu te matando e tu vai para o céu. E mais, a crença assim ainda fica jocosa e brincalhona, né, que a maioria deles acredita que vão encontrar 72 virgens e terão as 72 virgens para toda a eternidade. Mas aí dos 72 para toda a eternidade é muito pouco. Então, qual é a crença essa mais jocosa? Que no momento que a virgem perdeu o ímen, imediatamente volta. Então, tu tens 72 virgens eternamente à tua disposição. Ora, a gente brinca com esse tipo de crença, mas tem gente que jura que isso é verdade. Então, tu vê que a fé é uma coisa tão poderosa. Ela deixa a pessoa obtusa, né? Não é obtusa, mas deixa com sentido de vida que se eu mudar, tu é meu inimigo. Eu não posso mudar porque a minha fé é que mantém a minha vida. Então, uma fé cega desse tipo, ela pode levar Mas é por isso que tá muita gente, eu não entendi nada, porque a gente só vê os retalhos, né? O que nos resta? A gente que não conhece mesmo um pouco da história e não conhece todos os lados, a gente fica pegando retalhos. E aí agora apareceu uma fala do líder de Israel, dizendo que eles vão tratar da chegada do Messias, mas que ele não vai chegar na quinta-feira, né? Então eles também levam para esse lado messiânico, esse lado religioso, esse lado de cumprimento de profecias e de coisas assim que são de uma fortaleza que a gente desconhece. Porque uma coisa é uma briga, tá? O lado A e o lado B, pega a arma aqui, pega a arma ali, vamos brigar. Agora, quando isso transcende até mesmo a vida física de cada um dos contendores ali,
tu fica sem saber, porque eles vão até as últimas consequências, né? Sim, então, tu vê que a radicalidade é uma coisa que existe no nosso mundo, em torno de nós. Tem fés aí muito poderosas, igrejas evangélicas mais radicais, em que o grupo funciona assim como um todo e o indivíduo desaparece no grupo. Mas é uma coisa permitida no regime democrático que tu pode ter as tuas fés, desde que não interfira na estrutura política da relação com o governo, com o Estado, com o município. Mas se tu tem uma linha religiosa, como certos países lá têm, né, de tratar a mulher de uma forma absolutamente não parecida como o homem, é baseado em fé, em dogmas. Quer dizer, como é que dizem, né, assim, Deus criou tudo e no fim criou a mulher. Mas o quê? É um demônio? De certa forma né? Porque graças a ela que o Adão saiu do paraíso. Aí eu posso dizer assim também, que o Adão hoje que quer matar e fazer feminicídio, ele pode se defender dizendo assim, mas por que tu matou essa mulher? Ué, ela me roubou a costela. Mas como roubou a costela? Ué, Deus não fez a mulher de uma costela do Adão? Eu me senti Adão roubado. Mas aí se eu fosse a advogada de defesa da mulher, eu diria, não, então quem roubou foi Deus. Então quem roubou foi Deus, não foi a mulher, né? Eu já ia ser... Sim, a polêmica existe. Dá para fazer, né? Dá para fazer, assim, meu Deus. Agora, fala sério, quando que a gente pensou que num estágio onde nós conseguimos fazer todos os avanços tecnológicos e não dá nem para, assim, elencar aqui, de tanto que tem, tantos avanços que nós podíamos falar, né? E nós ainda continuamos agindo e falando de Adão e Eva. Mas é que aí entra de novo aquilo que a gente sempre fala, né? Nós temos o que a gente chama, vamos dizer assim, um superego. Até tem teóricos, um teórico que eu gosto muito, que é o Wilfred Bion, ele chama de superego. 2 super no ego, que são contra o ego. O ego seria aquele que lida com a ética e com a racionalidade, a ética e a moral, né? As duas posições que nos ensinam que é para o convívio entre pessoas. Mas tem gente dominada por um superego que é narcisista, dominador e é aquela criança antes de aprender as linhas ético-morais de convívio. Esse superego nos habita em todos nós com mais ou menos desenvolvimento. Mas quando ele ganha poder, e eu tenho essas problemáticas arcaicas ligadas a pai e mãe, dificuldades grandes, nascimento do segundo filho, o meu narcisismo fica perdido, a minha mãe está distante de mim, meu pai, os dois estão separados, toda essa trama passa a ser uma organização interna minha que me domina e me faz ser ou bom, muito bom, ou muito mal, ou muito interesseiro, ou muito esperto. Então, tu vê que nós estamos indo agora para o fundo da alma humana, que é onde, vamos dizer, a gente pode tentar explicar essa repetição que tu falou, que não tem fim, porque a estrutura da nossa formação é muito problemática, porque eu sou humanizado pelo outro. Não sou ninguém quando eu nasço. Eu me lembrei de uma paciente minha que ela disse, Maia, eu me lembrei de um momento do meu passado, quando tinha 2 anos e meio, que a minha mãe estava muito braba, mas assim, feroz, eu não sabia por quê. E aí quando eu vi, eu estava no banho feroz, uma raiva incrível, e eu não tinha ideia de por que eu estava tão braba. Porque a comunicação é afetiva. A criança, até uma certa idade, ela se comunica com afetos não verbais. Eu sinto o outro em mim. Assim como o ator pega o papel e faz e deixa de ser ele. Então, todos nós estamos num grau maior ou menor de zonas complexas que nos habitam e que a gente tem pouca capacidade de percepção. A não ser com essas hipóteses que a gente levanta aqui, né? Agora veja bem, você estava falando isso e eu me lembrei, ontem terminou uma novela
Eta Mundo Melhor, Eta Vida Melhor, não me lembro o nome da novela. Mas é uma novela do interior, gente do interior e tal, né? E eu assisti o capítulo que terminou, não assisti sozinha, estava com uma pessoa e eu disse, puxa vida, nunca mais eu vou ver esses personagens. E eu vou sentir falta deles, porque eu estou vendo todos os dias, né? E agora o senhor estava falando isso e eu fiquei pensando, olha, uma mulher já velha, assistindo uma novela e dizendo isso de personagens que ela sabe que são fantasia, né? São personagens que apareceram ali, vieram, nasceram, morreram ontem, né? E eu disse isso com um sentimento. Eu digo, olha, eu vou sentir saudade deles. Aí o senhor estava falando isso da menininha, sentiu, lembrou da mãe com raiva e tal. E a impressão que me dá é que nós vamos marcando tudo isso na nossa cabeça sem diferenciar se é verdadeiro ou falso, né? Exatamente, é bem o que tu tá agora reforçando com essa lembrança da novela. Esse mundo que eu chamo de infantil, ele está vivo dentro de mim aonde? Fora do tempo. Ele não está no tempo psicológico da nossa relação com o mundo externo. E quando ele está na fantasia fora do mundo externo, ele é vivo como se fosse hoje. Então dá para entender que quando eu vejo alguma coisa que me toca afetivamente, é porque tocou no que a gente chama na psicanálise de zonas inconscientes, onde o mundo está vivo fora do tempo do gasto, do desgaste da nossa vida real. Que o tempo passa. Então as coisas mudam. Lá nessa zona, ela não muda, e a única maneira de mudar isso, ela é muito pesada, então aquela coisa, né? Eu sou mais neurótico, sou mais border, ou tenho vivências psicopáticas ou psicóticas, é só com terapias ou com capacidades de percepção desses mundos que me habitam e me dominam, tipo segunda personalidade, ou superpersonalidades que Sim. habitam. Agora, seria possível pensar, eu só estou aqui, né, pensando, é possível dizer que o meu inconsciente não sabe o que é real e o que é fantasia? Exatamente, nós somos um sonho. A vida do inconsciente, ela aparece para nós no sonho. O sonho é uma vivência tão estranha para a consciência que fica assim, eu tive um sonho, eu estava apavorado, eu tive um sonho tão nítido, Essa vivência de lembrança é onde eu tive contato com a vivência profunda fora do tempo, que é o meu inconsciente. Nessas vivências é onde eu sou o meu passado todo, vivido intensamente e lembrado sempre por vivências afetivas. Então, tu vê que a relação pré-consciente, quer dizer, consciente, inconsciente, e pré-consciente é uma barreira que é extremamente difícil de ser ultrapassada, porque eu não tenho uma hipótese teórica assim, objetiva. Não, eu vou me tratar para ver como é que é a minha vida, Então, por isso que as terapias são uma elaboração cada vez mais sofisticada de eu entender, através do que eu faço hoje, o que foi no passado. E essa elaboração é a que faz a mudança. Mas mexer com esses lugares gera basicamente o quê? Angústia, ansiedade e ferida narcísica. Vem cá, tu acha que eu sou neurótico? Tu acha que eu sou border? Tu acha que o que o terapeuta vai dizer para mim que eu não sei? E a pessoa fica até braba se tu sugere que ela vá procurar se tu fizer uma crítica mais excessiva a mim, porque essas crenças são tão densas que são tipo a minha fé particular em mim mesmo. Sim, daqui a pouco tu já nem sabe mais o que é real ou verdadeiro. O que é real é fantasia. Por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui. De sonho. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui, Dr. Maia, que diz assim, como ajudar uma pessoa que está deixando o ódio tomar conta do interior e procura briga com qualquer pessoa? Como fazer ela cair em si e ver o risco que está entrando? É aí que está, é uma das coisas mais difíceis, porque numa zona, vamos dizer assim, que a gente chama narcisismo negativo, que a gente já falou várias vezes,
que são as relações chamadas sadomasoquistas, é o chamado narcisismo negativo. É difícil eu entender que eu tenho tesão ou me faz bem o mal. Quer dizer, me faz bem ser masoquista, sofrer. Me faz bem ser dominador, enlouquecer o outro, manipular o outro. Então, esse lugar onde ela está falando, a nossa ouvinte dizendo que ela está vivendo, essa pessoa está vivendo o mal ou a agressividade dessa forma, pode ser para ela uma forma de existência onde ela se sente viva, poderosa, capaz. E se ela parar com isso, ela vai Quem eu sou? Perder o poder. Sim, daí de repente, tipo assim, ó, a minha identidade é eu lutar contra tal coisa. É eu lutar contra, vamos dizer assim, o etarismo. De repente, Isso né? mesmo. Eu me transformo numa pessoa que a minha vida é lutar contra o etarismo. Então, se a partir de algum momento eu conseguir entender a relação que eu tenho com essa história de ser uma velha, eu vou perder a minha identidade, porque eu não vou mais ter essa luta, e aí eu não tenho identidade, eu me perco. Exato, tu pegou bem a resposta, porque essa é a resposta para todos os eventos. Se eu sou de direita, tem vários níveis de direita onde eu brigo. Se eu sou de esquerda, tem vários níveis de esquerda que eu brigo uns com os outros. Como é que tinha uma frase que dizia, a turma, eu me lembro do tempo da esquerda que eu ajudava o Bruno, eles diziam assim, eles só se dão bem na cadeia. Quer dizer, fora nós temos brigas que estão em vários níveis das mesmas crenças. Por quê? Porque me dá uma identidade de ser mais radical que tu, ou menos radical que tu. E aí isso que é difícil de entender, mas tu definiu bem. Eu defendo dessa forma porque me faz bem. Isso, aquilo ali passa a ser uma identidade. Uma identidade minha, e tu quer tirar ela. Aham. Ou então eu sou uma pessoa que odeio o negro, eu odeio o gay, eu odeio ir pro outro lado, tentando entender a cabeça do pessoal da direita. Se tu tirar daquele homem aquela postura de ser um grosso, um estúpido com gay, com mulheres, com negros, ele vai se sentir um viadinho. Ele só sabe se sentir um homem forte se ele estiver brigando contra aquela luta que ele escolheu. Então, para te chegar a uma conclusão como nós estamos chegando, eu tenho que avançar num entendimento em que, como dizia o Buda, né? Nem tanto de mais, nem tanto de menos, que é o chamado famoso caminho do meio. Porque se eu tenho capacidade crítica de ver que eu estou passando o limite, que narcisistamente eu estou na linha do mal, da agressão, da expertise excessiva, da corrupção, e tudo é para mim e os outros que se danem, é tão forte essa posição e o ganho é tão nítido que por que eu vou agora virar ou mudar? Uhum. Então tem que haver uma certa percepção daquele que chega perto para entender quais são as motivações reais que deixam a pessoa tão dirigida para um lado negativo. Tentar com ele, fazer ele perceber que ele está exagerando por uma necessidade neurótica ou até borderline ou psicótica de ter que chamar atenção ou viver algo negativo. A tal da alma humana realmente um continente, né? Inexplorado. Difícil de acreditar que está cheio de histórias aí, cheio de, sei lá, né? Partes muito secas e partes muito ainda profundas e enterradas, né? Difícil. Mas tu vê, é interessante porque isso aí tudo é o que a gente chama caminho do conhecimento, que gera todos os pensamentos, todas essas possibilidades que vai pro... Tu vê, a linha da intuição, da imaginação, da criatividade, ela vai para essa zona oculta, que traz coisas muito boas de lá para o aqui. O artista, a música... São as linhas, vamos dizer, transcendentes que trazem, né? Por exemplo, o filme, o cinema hoje,
todo filme que tu for ver, tu pode dizer que é um sonho. Porque, a não ser documentário, que aí é verdade, né? Mas filme é sonho. O diretor sonhou, pegou um roteiro lá, que é mais ou menos uma coisa de sonho, de estar sonhando, imaginando, e é criativo. Mas, na realidade, está na área do sonho. Aliás, essa coisa do cinema, do documentário, essa coisa da imagem colocada num aparelho, né? Isso é de uma transcendência que eu acho que ainda a gente não assimilou muito bem a importância disso, né? Porque a gente vê aquelas imagens todas dentro de uma telinha, dentro de uma tela mesmo de cinema e tal, quer dizer, a vida, a história, o enredo, as emoções, a visualização de tudo aquilo, o ouvir aquilo tudo, né? Quer dizer, todas as emoções das falas, tudo isso mexe com o nosso inconsciente e pode ficar plasmado lá como sendo alguma coisa que vai nos assustar a vida inteira, ou nos emocionar a vida inteira, como se fosse verdade. Então, por que o cinema hoje é usado como terapia? Porque na medida que te impacta um filme, uma vivência, ou qualquer tipo de impacto que tu tenha vendo um filme, se for explorado, tu ganha conhecimentos maiores de ti mesmo. Então, por isso o cinema hoje é considerado um sonho que pode ativar a tua vida e entender melhor a ti mesmo, né? É um dos caminhos, e toda a arte é mais ou menos isso, né? E não é à toa, doutor Maia, que a gente está vendo aí tantas crianças, são milhões, milhares de crianças que estão comprometidas até no seu comportamento, tentando imitar os jogos que elas assistem, os vídeos que elas assistem. Quer dizer, isso aí está entrando diretamente lá, né, na parte mais nobre do cérebro, da memória, sei lá, do córtex, não sei de onde, e isso está misturando a cabeça delas, né? Porque elas ficam horas assistindo isso, horas. É que aí entra uma coisa que esses entendidos maiores da IA, né, da inteligência artificial, dizem que o nosso mundo hoje é de destruição e construção. Quer dizer, o tempo todo, com progressos científicos avançados, eles tendem a destruir estruturas de conhecimento no sentido assim de estabilidade, que a gente sempre diz, né? Se eu boto 200 anos, as coisas pouco mudavam. Agora, a cada 5 anos, a cada 2, 3 anos, coisas mudam. 2 semanas, então, hoje é semanas. Hoje é cada semana. Então, esses crescimentos da destrutividade de toda a estrutura educacional. Porque eu não tenho noção do que eu vou fazer para controlar mais a internet ou esses vícios que aparecem com a IA. Então, eu vendo isso, eu tenho que me adequar muito, sempre atrasado em relação ao progresso. Mas eu não posso achar que isso é o demônio que está chegando. Sim. Porque isso também é uma crença exagerada. Porque o demônio, então, o Irã diz assim, o grande Satã. Mas vem cá, o bem e o mal é uma característica do nosso mundo. Se eu digo que o outro é maligno, eu estou negando isso em mim. Porque eu sou igual a ele. Por que eu sou diferente? Ah, não, porque a minha ideia é melhor que a tua. Ah, que coisa interessante. Então vamos brigar, né? Para ver quem é que domina. E depois de dominado, sempre surge quem dominar mais. E não para nunca. Então a visão é muito complexa quando a gente chega nesse nível. Porque é muito mais fácil eu ter uma ideia radical ou fechada e dizer, o demônio está lá, ó. O Satã é esse. Tu é o demônio. E eu? Mas como é que eu identifico o demônio se eu não tenho capacidade de entender que ao identificar o demônio, eu estou usando o meu demônio para identificar o dele? Ah, não, agora tu tá louco, Maia, agora tu tá dizendo bobagem. Eu sou do bem. Tá ótimo. Todos nós somos do bem. E por que o mal? Agora, doutor Maia, voltando à pergunta da nossa... Tu vê que tu tá assim muito agressivo, tá tudo
difícil, complicado. Será que dá para nós ter uma conversa assim mais aberta? Por que isso está acontecendo? Tentando conscientizá-lo de que isso é um caminho que o deixa melhor com ele mesmo, mas que é muito difícil de ser percebido por ele. Porque, como eu disse, quando a conduta ela é mais agressiva e mais poderosa, faz muito bem para mim, porque olha o efeito. Eu tinha 3 sócios na minha firma, agora estou sozinho e estou ganhando muito mais que antes, porque os outros me atrapalhavam. Então, essa expertise, ela é criativa também na negatividade. Agora, num esquema como esse que nós estamos vendo, o ideal seria, vamos dizer, conversar com alguém que pudesse se aproximar da pessoa, da família. Por isso as indicações de terapia, até de medicação, e no grau mais extremo que a gente tem de violência ou coisa assim, aí a internação, né? E os casos mais críticos não tem outro jeito, né? Que são as dependências, as agressões excessivas. Mas nesse caso, acho que a família encontrar alguém que possa fazer uma ponte entre ele e o que está acontecendo. Uhum. Olha só, isso aqui é só um parêntese, tá? Porque é uma notícia bem importante, está ligada ao Irã. O Irã agora está admitindo a possibilidade, está considerando a possibilidade de liberar Hormuz, tá? Para um número limitado de petroleiros atravessar, desde que, e essa é a condição, a carga de petróleo seja negociada em yuan chinês. Aí é para deixar o Trump realmente em estado alterado de consciência, né? Tu vê, essas são as possibilidades que vão se estabilizando de uma forma diplomática ainda agressiva, né? Uhum. Mas que o que eu te disse, talvez isso tenha acontecido porque agora o ataque é mais violento porque com a água, mexe né? com a água. É. Aí nós temos que fazer um acordo, porque eu não posso continuar uma briga indefinida se milhares de pessoas começam a ter problemas, né? Que é muito mais grave, né? A água eu preciso, no máximo em 24 horas, ter água, né? Uhum. Imagina no caso de Israel, que vive a mesma situação, né? Eles têm aqueles países todos árabes e o Israel, todos eles vivem a mesma condição. São países altamente dependentes de dessalinização da água e também aquela coisa do próprio que reciclar o esgoto que eles fazem lá em Israel, né? 94% do esgoto de Israel é reciclado e vira água de novo, né? Exatamente. Agora, doutor Maia... Não tem perda de... Não tem perda. Aliás, a água é a mesma água. Hoje eu ainda comecei o programa aqui fazendo uma analogia, né? Que a mesma água que os dinossauros usavam é a mesma água que a gente bebe hoje. Porque não mudou a quantidade de água no planeta durante todos esses milhões de anos, né? O mesmo ar que a gente respira aqui é o ar que os dinossauros também bebiam, quer dizer, respiravam. E, quer dizer, não, esse planeta aqui, essa construção, esse projeto aqui, ele tem uma característica que eu posso estar dizendo uma grande besteira, mas eu vou dizer, paciência, é mais uma, né? Não é a primeira. Com certeza absoluta é a repetição, né? Isso aqui, quem bolou isso aqui, quem criou esse universo aqui, é um psitacista, né? Porque ele adora repetir. A repetição é a mesma. Tudo que acontecia no tempo lá do Adão e Eva, dos Neandertais, na época dos Maias, na época dos... É tudo a mesma coisa, só muda o cenário. Tu vê que tu disse a mesma coisa com outras palavras que eu tinha dito antes, que é os que preconizam a IA, ou a inteligência artificial. Uhum. Destruição e construção. É a mesma coisa.
Pode ver, um ambiente que dura 30, 40 anos, daqui a pouco uma grande construtora vai lá e demole tudo aquilo e faz um grande edifício. Quer dizer, e nós recebemos água o tempo todo porque está caindo meteoros e meteoritos na Terra o tempo todo, só em pequenas pedrinhas. Todas elas trazem água. Então, além de a gente reciclar a água que temos, ainda recebemos muita água que vem do espaço, né? E, então, realmente, a água é indispensável para manter a vida. E tudo se repete, como tu está falando. E se repete até na vida da gente também. Então, na vida da gente, que é pequena, mas interessante, a repetição é constante. Quantas vezes a gente diz, mas eu jurei que eu nunca mais faria isso. E tu acabou de fazer. Né? Então, olha aí, de novo uma coisa assim, por que tu está brigando tanto, como esse ouvinte falou para nós? Ricardo, tu está repetindo sempre a mesma coisa. Vamos voltar para trás, ver que tu sempre foi um cara briguento ou agressivo. Por quê? Aí, então, a gente consegue gradativamente abrir um campo de conhecimento pessoal e de, ao me dar conta, conseguir mudar a maneira de eu me relacionar comigo e com os outros. Mas tu vê, bonito que eu disse, né? Mas como é difícil isso. Porque a crença é o que me mantém inteiro. Ricardo, tu quer que eu mude o que eu penso? Então vamos brigar contigo, vai naquele lugar. Tchê. Mas aí é que tá, doutor Maia. Esses dias uma amiga estava conversando comigo aqui, porque está no processo de terapia e tal, mas o maridão não. E ela agora detectou nele uma coisa que aos 20 ou 30 anos de casados que eles têm, ela nunca tinha percebido e isso está deixando ela apavorada. É que ele está absolutamente indiferente. Antes ele ainda brigava, xingava, ficava puta cara e queria mandar matar e queria fazer acontecer, não sei o que. Agora ele tá assim, tá, tudo bem. Depois a gente fala isso. Sabe? E tá fazendo as coisas assim, tipo, automático, entende? Cumpre com todas as responsabilidades, chega na hora certa, faz as coisas certinho, mas aquele homem que brigava, aquele homem que gritava, aquele homem que esperneava, sumiu, desapareceu, ela não sabe onde é que tá. Tu vê, isso é uma das formas de lidar com angústias e ansiedades das mudanças ou das dificuldades de relacionamento. Como eu tenho uma percepção repetitiva de que as coisas se repetem e são as mesmas e tudo mais, por que eu vou me preocupar com o mundo ou com os outros? Então eu vou ficando indiferente, até posso ter uma crença espiritual, me retirar do mundo e ir para uma zona assim de meditação e repouso, morar sozinho, porque é tanta desilusão e está tudo tão distante do que eu imaginava da vida e do prazer, que quem sabe eu fico neutro. Olha bem, a zona neutra é uma das formas de eu parar de ter problemas. Então, de novo, ela teria que, na terapia dela, se aproximar dessa neutralidade dele em relação ao lado mais agressivo e o lado menos agressivo. Mas o neutro seria... Então a gente agora juntou o caminho do meio, seria uma neutralidade tão grande que nada me importa. Agora aqui um amigo está dizendo exatamente isso aqui, ó. Problemas com meu filho. Casou, descasou, voltou para casa, aceitamos, ficou, alugou o apartamento, foi morar sozinho. Agora, depois de tantas idas e vindas e tantas brigas, porque nós só não brigamos a tapa, mas brigamos muito, durante muitos anos. Só que agora, fala para o Dr. Maia aí, o que eu sou? Porque eu simplesmente larguei. Eu não quero mais saber, não vou brigar, não pergunto nada, não quero saber nada. A mãe dele fala que ele precisa isso e aquilo, eu digo, e deu. Larguei, parece um estranho para mim.
Agora vocês falando e eu fiquei até um pouco nervoso, não tinha me dado conta disso. KKKKK. Então, esse se dar conta que faz eu fazer uma revisão da minha conduta que vai ficando categórica e eu não tenho motivo nenhum para mudá-la. Então, hoje em dia, por exemplo, né, parece que hoje tem uma estatística que são 100 milhões de pessoas no mundo que querem e não querem viver com alguém, querem viver só. Por que essa massa de gente? Se calcula 6 milhões ou 7 em São Paulo, não sei quantos milhões em Nova York e nas cidades grandes do mundo. Porto Alegre não tem ideia dessa coisa, mas que não querem mais contato de estar com alguém. Eu quero viver sozinho, mas não quer dizer que eu não tenha vida social. Eu tenho amigos, pessoas, mas não quero conviver com alguém, porque é só problema. Passa a tesão, passa aquele início de coisa erótica, sexual, do desejo, e daqui a pouco aparece o outro completamente diferente do que eu achava que a pessoa era. E ele provavelmente também acha que eu sou completamente diferente do que ela achava. Então, esse convívio no nosso mundo hoje está ficando difícil. Então, qual é a saída? Uma dedicação enorme ao virtual. Aí a gente entende, né? Que os adolescentes ficam voltados totalmente para o mundo virtual e as pessoas ficam mais no seu Instagram, no seu, enfim, todos os tipos de ligação com a IA. Porque ela é maravilhosa. Aliás, eu quero casar com o GPT, tu não quer? Não. Beatriz? Não. Não quero. Ele sabe, é muito. Ele é muito inteligente. Não quero. Ai, tu imagina tu perguntar conversar com uma pessoa que sabe tudo, o tempo todo, imagina. Olha só, eu fui ver aqui os números, doutor Maia. A população de Porto Alegre é de 1.332.570 pessoas, tá? Esse é o número. Agora, quantas pessoas moram sozinhas em Porto Alegre? Vou repetir. Quantas pessoas moram em Porto Alegre? Tá? Quantos moradores tem em Porto Alegre? 1.332.000. Entendeu? 1.332.000. Quantas pessoas moram sozinhas em Porto Alegre? 508.000. Ai, meu Deus do céu. Que loucura, hein? Quase a metade. Olha, rapaz, vou te dizer, né? É isso. São 13.700.000 brasileiros vivem sozinhos no Brasil, né? Quer dizer, 14 milhões de pessoas vivem sozinhas. Não, mas Porto Alegre eu me surpreendi. Tem 1.304.000 habitantes. 508 moram sozinhas? 508.000? Então, atualiza São Paulo, só curiosidade. Deixa aí, vai falando alguma coisa aí que eu vou procurar. Bom, isso indica que realmente há uma desilusão nesse convívio diário, mas que não afasta o convívio social. Eu jogo tênis, eu corro, eu vou na festa, eu vou no bar, eu bebo, nós marcamos um motel, a gente vem aqui para casa, eu vou na tua casa, mas eu moro sozinho e tu mora sozinha. Ou ela, os dois dizem, eu estou sozinho porque eu não achei a minha cara metade ainda. Então, São Paulo tem 11 milhões de moradores e 3 milhões moram sozinhos. Olha só, quase um terço, né? 18% em 2020. 18% moram sozinhos. Então, realmente é uma característica do nosso tempo, porque antigamente, se eu voltar 100 anos para trás, como é que tu vai morar sozinho? Tu tem que casar e o casamento é familiar, ou por propriedades, ou por indicação, quer dizer... Até eu estava vendo que no Concílio de Trento, que foi aquele último grande concílio da Igreja Católica,
foi inventado a lua de mel, porque a lua de mel era assim uma forma de botar a noiva em contato com o noivo, mas longe, para ela não fugir, porque era apavorante para as mulheres, né? Eu não conheço esse cara, e eu vou com ele e eu não quero sair de casa. Uhum. Então, o que eu faço? Vai para um determinado lugar e fica com ele, quer dizer, distante de toda a possibilidade de fuga. Sim, que loucura, né? Tu tem que ter... Tu imagina tu com 18 anos, sem conhecer o sujeito, daqui a pouco tu tá casada e tu vai sair para ter intimidade. Uhum. Isso é impossível de mudar, né? Não, isso aí é categórico. É para toda a vida se casar e nada de muita tesão. É para ter filhos. Sim, é uma coisa, é quase um negócio, né? É um negócio. E tu vê que as liberdades crescentes, a gente diz assim, bom, mas se eu ficar cada vez mais livre, cada vez mais capaz de escolher, vai ser maravilhosa a vida, né? Eu vou... Olha, que problemática. Pois é, a verdade é que isso é uma arma de vários legumes, né? De vários legumes. Porque, na verdade, muda só a carteira de identidade, né? O problema, às vezes, é a gente. Tu sai de um relacionamento, vai para outro, sai do outro, vai para outro, mas aí tu vê, mas isso também é isso, aquela também é aquilo. Porque sempre tu acha os defeitos da pessoa para justificar que tu não quer mais, né? Mas na verdade é quando tu fica de espelho, aquela pessoa serve de espelho, tu vê alguma coisa tua ali que tu não gosta nem um pouquinho, tu cai fora correndo, né? Eu me lembrei do um ouvinte nosso, te lembra que dizia Lembro. Assim, as mulheres são as pessoas mais difíceis que a gente pode ter. Eu estou 5 casamentos e todos deram errado, porque as mulheres são assim. Aí o que vocês me dizem para mim e para ti, né? Aí eu disse, bom, quem sabe tu procura um terapeuta ou alguém para conversar sobre isso, né? E depois ele volta, parece 4, 5 meses depois, e diz, olha, fui e descobri que eu sou pior que elas. Que o problema sou eu. Finalmente, né? Tá vendo ali que não adianta fazer mudanças, mudar o cara ou mudar a mulher que está contigo, porque na verdade e nós estamos nessa corrida tentando nos entender, porque hoje nós temos muito mais tempo para fazer isso, né? Antigamente eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, ela disse não tinha tempo, a gente nem passava pela cabeça isso, o casamento começou e ia ter um fim. Né? Não era uma coisa que terminava como é desde a década de 80. Né? Nós temos 40 anos que é assim. Né? Não, ficava ali porque cada uma que se separava era, tanto que quando começou lá na década de 50, 40, começaram as primeiras desquitadas, ou os desquitados, eles ficavam, né? A mulher desquitada era uma mulher vulgar, uma mulher que tinha largado a família e tal, né? Muito, muito difícil. Tempos muito difíceis, né? Melhorou, mas piorou, né? Até há pouco tempo, o feminicídio era resolvido como uma lavagem da honra, né? Uhum. Não, e é mais ou menos isso que eles estão querendo transformar agora, dizendo que os homens estão mal em função das mulheres que se apoderaram de muita coisa, né? E que os homens perderam a função, então eles estão sem rumo, né? E estão cheios de ódio. Olha, eu estava dando uma olhada na machosfera, coisa assim, tu tem que ter estômago para olhar. A machosfera são aqueles grupos de homens na internet, tipo Red Pill e outros parecidos, semelhantes, que ficam só falando mal das mulheres. E agora até mesmo a Polícia Federal entrou aí numa ação para identificar os que estão colocando nas redes sociais instruções de como chegar numa mulher. Então tu chega e pede a mulher em namoro, vamos dizer, né? Eu quero namorar contigo. Se ela te disser não, tu dá uma surra nela. E isso eles estão mostrando nos vídeos como sendo uma ação legítima. Importante, quer dizer,
Isso aí, na medida em que pode ser até, não, é uma brincadeirinha, só que depende de quem está vendo, né? Depende de quem está trabalhando a cabeça. Um guri de 11, 12, 13 anos, daqui a pouco ele vai achar que, e tem até outros com faca, que vão para cima delas com faca. Exatamente. É um horror, assim, a machosfera é uma coisa que, ou bem a estrutura da sociedade identifica isso e freia isso dentro das redes sociais, ou isso vai ser a formação de vários assassinos, potenciais assassinos, porque eles não vão ouvir um não, eles não aceitam um não, eles não podem ouvir um não, eles são incapazes de ouvir um não. Então tu vê que uma das hipóteses que a gente pode fazer aí é baixar o preço das passagens aéreas para o Afeganistão e para alguns países, como até a Arábia Saudita, inclusive, que as mulheres ainda têm várias restrições, né? E aí o machismo começa a aparecer também de outra forma, que agora tu falou, me lembrei, que é os homens cada vez se embelezando mais e se achando assim mais bonitos e fazendo os mesmos procedimentos que é comum nas mulheres. Mas eles não querem uma opinião das mulheres, eles querem a opinião de outro homem. Isso. Então está se criando um termo hoje que é o homossocial. Que é o homem que gosta de ser valorizado por outro homem, mas ele não é homossexual, ele é homossocial. Olha eu não só. posso falar sobre isso porque eu geralmente acabo rindo. É melhor não falar. Porque eu não consigo, eu não consigo levar a sério. Eu vou chamar um amigo para te elogiar. Sabe, quer dizer, assim, não dá é melhor não falar porque isso pode ser criminoso. Tem que ficar olhando, porque assim, tem tanta coisa nova nesse sentido, assim, eu até postei ontem um vídeo de um pai desatualizado, que eu não sei se eu cheguei a mandar para o senhor, acho que não, depois eu vou mandar. O pai desatualizado, quer dizer, o pai ouvindo o filho dizer o que ele é, né? Porque ele disse, eu não sei, eu não falei contigo ainda sobre sexo, e o filho, tá pai, o que tu quer saber? Daí ele chegou e disse, não, é que eu quero saber qual é a tua situação, porque é um assunto que eu tenho que ter contigo, tipo pai conversando com um adolescente. E o filho dizendo, tá pai, diz aí o que tu quer saber, me diz que eu te falo, porque ele já sabe tudo, né? Aí o pai, tá, mas o que tu é? E daí o cara larga o que ele é, que é uma coisa que o pai não entende nada, não sabe nem o que significa. E o pai diz, então tu é isso, nossa, eu não sabia disso, eu vou rodar um pedacinho aqui, o senhor não vai ouvir, tá? Precisa ter uma conversa, vai ficar em silêncio. Eu queria conversar com você sobre... sobre sexo. O que você quer saber, pai? Você não fala nada, né? Não sei se você tá gostando de alguém, de alguma menina, ou de algum menino também, porque hoje a gente não sabe nem como perguntar essas coisas, né? Pai, tá tudo bem, eu tô indo no meu tempo. As coisas não aconteceram muito ainda porque, bom, eu sou demissexual e... Não, peraí. Demissexual? Você é demissexual? Não, desculpa, filha, que eu não sabia. Não, pra mim tá tudo bem. Sua mãe já sabe. Vamos conversar com a sua mãe, né? Sim, pai, ela já sabe, ela super entende, até porque, de certa forma, ela é demissexual também. Não, o que é isso, filho? Sua mãe não. Todo respeito a você, mas eu sou casado há 20 anos. Você não vai conhecer sua mãe? Você sabe o que é demissexual? Demissexual? Se é metade, prefixo metade. Metade sexual não existe. Então, transa pela metade? Não. Transa menos. Transa menos. Se transa menos, sua mãe é demissexual, você tem razão. Não, pai, não é nada disso. Ser demissexual quer dizer que eu só sinto atração sexual se eu tiver um vínculo emocional muito forte com a pessoa. Filho, isso é muito maluco. Criar esse nome aí, isso é romântico. É isso que você é. Não é romântico, não é sobre enviar flores pra pessoa, pai. É sobre conexão. Tá tudo bem, filho, tudo bem. Deixa eu te falar. O importante, eu quero que você saiba que eu te amo. Eu tô com você, você pode contar comigo, você pode ser demissexual, polissexual, poliamor, que tem, você pode tudo, panda sexual. Eu tô com você. Valeu, pai, mas panda não é uma identidade. Mas não sei.
Vai que a pessoa se identifica como sendo um panda. Outro dia eu vi na internet um menino uivando, ele jurava que ele é um lobo. Aí ele é um Therian. É o quê? Therian, pai. Therian. Jesus, Maria José. Pra mim, quando a gente falava de um bicho, nessa questão aí, o que era? Esse menino era gay. Aí você fala assim, ele é viado. Hoje não dá pra falar isso. Porque o rapaz pode ser viado, mas não é gay. Porque ele se identifica com o bicho veado. Agora, pera, se ele se identifica com o veado fêmea, aí ele é o quê? Biterian? Ou transviado? Não, pai, sério, você precisa dar uma estudada, porque senão vai passar muita vergonha. Eu vou estudar, mas é muita coisa nova. Pra mim era tudo mais simples. Na minha época, a coisa era assim, o moço gosta da moça, a moça gosta do moço. Nunca então, foi assim, né? É embrulha para viagem. É muito interessante, muito engraçado. O pai desatualizado que realmente, né, não sabe exatamente o que... Porque a gente fica, né? Só que tem um lado bom disso, né, doutor Maia? Está muito mais sensível. Nós estamos conseguindo ser mais humanizados, né? Com esse tratamento. Isso é o que tu falou, a característica assim. Se eu começo a me compreender, eu fico mais empático com o outro, ele passa a ser mais igual a mim e, portanto, os preconceitos começam a diminuir e eu começo a aceitar um relacionamento com menos preconceito. É isso que é o incremento da empatia, né? Bea, eu descobri agora há pouco que o meu ficante terminou comigo. Imagina que ele escreveu no Face dele que ele está sozinho, que ele está solteiro. Só que não me avisou nada. Não sei nem o que dizer, diz ela. Pois é, mas aí eu acho que deveria ter sinais para ela de que as coisas não andavam bem, né? Pois é. Aí vem de novo uma coisa que é recorrente, né, doutor Maia? A gente sempre acaba tratando, e o senhor fala sobre isso. A questão de se comunicar, né? De falar. As pessoas têm muita dificuldade de falar. Nós, né? Mas não aí, as pessoas. Então, nós. agora tocamos de novo no ponto-chave. Por que eu tenho dificuldade de falar? Porque as minhas crenças vão ficando tão uma fé pessoal, uma maneira de ser minha, que cada vez eu sinto que isso sou eu mais eu. Então, o contato com o outro sempre significa algum tipo de noção crítica que vão fazer de mim, ou que eu percebo no outro também criticamente. Mas como é que eu faço críticas ao outro de uma forma que não seja, vamos dizer, entendida como algo negativo? Então, a relação social se mantém muito mais numa superficialidade, porque eu tenho que manter laços afetivos e de relacionamento o mais superficiais possíveis, porque se nós passar por um nível um pouquinho mais profundo, que é onde então gera-se a intimidade e a convivência mais íntima e até então a junção de duas pessoas, a capacidade de comunicação das minhas dificuldades e a do outro entram num nível que chocam ou checam a minha capacidade narcísica de aceitar críticas e ser capaz de mudanças. Então tu vê que nós estamos chegando em vários níveis de dificuldade, que a grande saída, então, como é muito desiludido fazer isso o tempo todo com alguém, é melhor eu ficar sozinho e só ter o contato superficial. E daqui a pouco, se a pessoa... enfim, daqui a pouco a pessoa, como o senhor disse, vai estar se relacionando com o chat GPT, com outro chat, com a inteligência artificial, para ter com quem conversar. Porque em alguns desses casos tem até voz, né? Sim, tu vê que até a crítica à inteligência artificial está vendo assim, até uma pessoa que suicidou, coisa assim, um outro queria se matar, e ele estava discutindo com a IA quais as melhores formas de suicídio, né? E a IA conversando com ele, olha, assim tu cuida que a corda tem que ser mais forte, porque senão ela arrebenta, cai no chão. Uhum. Olha, então a gente fica assim perplexo, mas naquele momento ali,
a IA está sendo empática com a minha intenção, ela não tem Claro, crítica. exatamente, ela está conversando papo reto, né? Papo reto, porque Então, como é que é? Eu não tenho moral se tu quer te matar ou não matar. essa parte não me interessa. Né? Tem uma outra pergunta aqui, que essa é um tanto quanto mais impactante, Dr. Maia. Nosso ouvinte está perguntando se pode ser considerado problemático uma pessoa começar a falar sobre cremação e ficar dizendo para os outros que já escolheu e já começou a pagar e falar para os outros do preço e tal, detalhes bem sórdidos, assim, assusta a gente a maneira como a pessoa fala. E ela já é uma pessoa muito idosa, parece que ela está querendo magoar a gente, não sei nem o que dizer para ela. Então ela fica falando, já escolhi a cremação, vai ser tanto, vou pagar tanto, tu tem que pagar a tua também, temos que pagar de todo mundo aqui, porque ninguém pode morrer e deixar os parentes em maus lençóis. Agora começando uma brincadeira. Eu chegaria para ele, olha, eu acho que até é um desperdício tu querer te cremar, assim, perder esse corpo, porque nos Estados Unidos agora estão usando muito para adubo. Tu poderia ser usado assim para um adubo. Para fazer um adubinho. Uhum. E tu vê que tu beneficiaria muitas pessoas, sendo até uma alface assim muito bonita, uma rúcula. Quer dizer, me aproximar de uma forma não, vamos dizer assim, me sentindo agredido, mas de uma forma meio jocosa, brincalhona, para tentar me aproximar de porquê disso, porque também isso pode ser uma forma de chamar atenção e de ganhar a atenção do meio de uma forma negativa, que é o narcisismo negativo. Mas eu acho isso tão normal. Se a pessoa chegar para mim e dizer, olha, eu quero ser cremado, eu vou ser cremado, já paguei a cremação, estou pagando, não sei o quê, eu vou cumprimentar, parabéns. Então, porque é uma pessoa prática, né? Cara, olha, eu tenho uns vidrinhos lá, assim, que parece que são bem translúcidos para a cinza ficar bonita. E a gente podia botar no teu quarto, assim, ou melhor, eu sou teu parente e eu gostaria de te botar, assim, num lugar bem chamativo. Eu vou botar debaixo de um pé de jaca. E outra coisa que eu me lembrei... Eu quero ser cremada, e eu gostaria de ser lançada aí num mato qualquer, porque não quero que guarde minha cinza, quero que jogue longe, né? E essa é uma boa, assim, junto com uma terra preta num canteiro de salsinha. Sei lá, num pé de jaca, alguma coisa assim. Aliás, coisa que eu prestei atenção, o senhor já comeu jaca? Nunca caiu na minha cabeça, por isso não. Não, mas já comeu jaca? Não, já uma vez me deram, muito bom, né? Mas assim, eu me dei conta que eu comi uma vez jaca e fazem muito, mas olha, faz muito, foi na Bahia que eu comi jaca, sabe? Eu também, por muito tempo, mas aqui foi. E eu comi, agora por causa disso, eu costumo muito dizer que ninguém consegue tirar maçã de pé de jaca, né? Mas é uma expressão que eu uso, não sei, ouvi em algum lugar há muitos anos e achei boa. Ninguém, não espera de ninguém o que ela não tem para te dar, entende? Então, ninguém tira maçã de pé de jaca, sempre que a pessoa te dá o que ela tem, né? E aí eu me lembrei que eu comi jaca há tantos anos e nunca mais na minha vida eu comi jaca. Eu fiquei pensando, onde é que a gente pode comprar jaca em Porto Alegre? Porque agora eu tenho uma função, vez que eu quero vi jaca. Foi no Zafari, mas... Eu vou agora, a minha próxima função agora, a minha missão é comprar jaca. Isso aí. Mas eu me lembrei, nós falando desse negócio da negatividade, da morte, enfim, pessoas que são capazes de falar na morte. Eu estou me lembrando de uma paciente lá que, se falar em morte, assim, ela entra quase, se arrepia e tem vontade de sair da sala, né? Porque é um preconceito muito grande com a morte. Esse não, mas na Índia tem uma tribo, um lugar lá, porque a Índia tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, né? Em que os mortos são colocados dentro de casa
Eles esperam um tempo até o corpo começar a secar e põem num canto, assim, sentado numa cadeira e tratam. Fica que nem múmia. Uma presença. É a mesma coisa, a maneira de tratar a morte que é no México, né? Eles têm uma coisa bem diferente de tratar a morte. Agora, eu acho que isso é uma coisa que aqui na nossa civilização, aqui na nossa cultura, existe uma diferença, uma dificuldade de falar sobre isso. Porque nós não temos a menor... muito grande. menor capacidade para tratar com isso, né? Mas a nossa amiga diz que aquela pessoa que está brigando com todo mundo e que está deixando o ódio tomar conta do interior dela e tal, está entrando em risco porque briga com todo mundo, ele não acredita em tratamento com psicólogos e está com depressão porque ele está sentindo falta da filha que faleceu, né? Já faz tempo que a filha faleceu, mas ele está cada vez mais raivoso e está se tornando uma pessoa briguenta, briga com todo mundo, com ódio da vida. E todo mundo sabe que ele aquela perda da filha causou um trauma muito grande. Infelizmente, a filha dele foi vítima de um feminicídio, né? Não, aí são coisas bem mais graves que eu não abro mão dessa linha, e é um tipo de protesto que dá sentido à minha vida, mas um sentido negativo, né? Então, para mexer com isso, aí precisa formas mais heróicas de terapia ou basicamente medicação, né? Se a pessoa quiser tomar. E por isso que eu disse que chega num nível que até eu posso ir na direção do suicídio. E aí então a linha da internação, né? Tudo mais. A linha, por exemplo, doutor Maia, só aqui, ó. Uma pessoa que começa a brigar com outras pessoas em todos os lugares onde ela vai, ela não está com uma propensão para ver se encontra alguém que dê um fim nela? É que isso é uma busca, por isso que eu digo, a busca de sentido no narcisismo negativo é sempre negativo. Então, é como se eu fosse na direção de uma parede, né? Onde é que vai parar a minha direção? Quando eu bater na parede. Sim. Então, é desespero. Que o caminho é tão pesado que daqui a pouco eu bato numa parede. Significa o quê? Depressão extrema, vontade de morrer, e aí então atitudes mais violentas, né? Hoje em dia, por exemplo, nesses casos mais graves, uma das ações aí que muda completamente a pessoa são tratamentos heróicos. Eu tenho lá o meu colega, o Godoy, que é o dono da Clínica São José. Eles usam com o IA, né? O eletrochoque chamado assim, que altera a estrutura do cérebro com um pequeno choque que não altera a pessoa quase nada, né? Quase ambulatório. E nesses casos mais graves tem um efeito assim quase que de mudança de personalidade no sentido negativo para o positivo, né? Mas aí são depressões muito fortes, vivências muito desagradáveis que estão indo na direção da morte ou da extrema agressividade, né? Às vezes só os amigos é que começam a ver isso, os parentes, que a pessoa não se dá conta. Os mais próximos é que chegam a essa posição, né? Em que a pessoa daqui a pouco pode provocar acidentes, enfim, ela não aguenta mais a vida baseada num evento traumático que ela viveu e que não está sendo metabolizado por ela. E a família vai ficando cada vez mais perplexa. Então a gente sabe, né? Tem um amigo aqui que ele é da polícia. Semanalmente ele encara 3, 4 suicídios em Porto Alegre, né? Que horror isso. No setor dele, né? Que não é toda a cidade. Bom, doutor Maia, vamos voltar à questão da guerra, tá? A Rússia, agora, aliás, a China está alertando para um cenário apocalíptico ao estilo Exterminador do Futuro, porque a guerra também está vinculada à questão da IA, né? Então, os Estados Unidos estão naquela briga com a Anthropic, né?
porque não quer o uso irrestrito da inteligência artificial nas decisões militares, que ele quer decisões humanas e tal. E aí está com uma outra inteligência artificial, uma outra empresa que também está indo pelo mesmo caminho, pedindo a autonomia da IA, né? E aí a China está citando o famoso filme de ficção científica norte-americano, O Exterminador do Futuro, dizendo que isso pode estar se tornando realidade. Para quem lembra, o Exterminador do Futuro com Arnold Schwarzenegger, lançado em 1984, apresenta um futuro apocalíptico, na qual a Skynet, que é uma inteligência artificial responsável pelo sistema de defesa estratégica dos Estados Unidos, se torna superinteligente. E quando ela se dá conta de que ela pode ser desligada pelos humanos, a máquina então desencadeia um holocausto nuclear global datado de 29 de agosto de 1997. Episódio conhecido no filme como Dia do Julgamento, que mata bilhões de pessoas. Então a China está dizendo que esse encaminhamento agora está indo no mesmo roteiro, fazendo, né, uma similaridade com o roteiro do Exterminador do Futuro, porque se ficar nas mãos da inteligência artificial e ela se apoderar e começar a decidir, se ela perceber que pode ser desligada, ela pode então tomar uma decisão radical de fazer um inverno nuclear. Loucura isso, né? A base do 2001, né, o Hall famoso, né, que passa a ter uma consciência própria e vê o homem como um sub-ser, né, e aí toma conta. Mas essa aí parece que é mais uma coisa de ficção científica e de fantasia, né? Segundo o dono da Microsoft, que já até fez um documento, a Anthropic, eles são os únicos autorizados para o processamento e eles têm todas as informações classificadas do Pentágono. Inclusive, a própria Microsoft, num documento, pediu a suspensão temporária das decisões do governo, porque é preciso sentar e conversar melhor, porque isso pode colocar o país em uma situação na qual máquinas autônomas possam iniciar uma guerra por conta própria. Então tu vê, é bem isso, né? Vamos parar com a guerra imediatamente, vamos sentar. Eu não sei se eu estou falando como o presidente da ONU ou como o Papa. Sempre tem um bonzinho dizendo assim, vamos sentar, vamos isso, vamos aquilo. O que se viu para matar o Khomeini é que foi usado exatamente os drones que foram pegos do próprio Irã. E aquela chusma de drones ficaram lá em cima, eles ficam parados 6 horas no ar, e todo o sistema de proteção do Irã foi na direção deles. Aí os aviões conseguiram entrar pelo vazio que existia e acertar o Khomeini. Então não tem jeito de evitar que a IA seja usada. E outra arma que vai ser usada breve, que está também, é a bomba gravitacional, é chamada bomba capitalista, porque ela gera uma vivência de gravitacional que destrói as pessoas e não destrói a casa. Todo ser vivo, né? Diz que mata todo ser vivo na área. Isso. E só fica tudo, a construção fica todo normal. Inteira. Então, eu posso, vamos dizer, onde é que tu tá, Beatriz? Eu mando um dronezinho pequeno com uma explosão gravitacional, te mato e a tua casa fica assim como se ninguém tivesse entrado. Tu caiu morta, por quê? Ele está para usar isso. Daí vão dizer que é aquela coisa que os crentes estão esperando. Sabe? Que é aquela coisa que eles vão pro céu, saem correndo daqui e vão pro céu. Como é o nome mesmo? Sim, né? Tem uma coisa que o pessoal está esperando que vai acontecer com os seres vivos, que é por agora que vai acontecer, né? Sim, essas fantasias e essas crenças, né? O relógio do fim do mundo está assim, próximo da meia-noite, né? Mas uma das fantasias que eu fiz é assim, será que o Khomeini lá não vai ser vivo o suficiente de pedir emprestado uma bomba atômica para o baixinho da Coreia do Norte? Olha, tia,
passa para mim aqui um torpedo atômico aí que eu tô usando. Eles já estão usando os mísseis maiores, né? Tem um que é o míssil aquele que atinge, larga bombas de um raio de 20 quilômetros, tudo é destruído em 20 quilômetros em torno do lugar que ele cai, porque ele larga N bombinhas. Então, isso ainda o Irã tem bastante, e tem aqueles super velozes, né? Que ele ainda não usou. Está tudo nos subterrâneos, então... Quem está rindo sozinho são os donos das empresas que constroem armas, né? Bom, parece que em 2 dias o gasto americano ficou em 56 bilhões de dólares. Em 2 dias. Só em 2 dias. Então tu vê que o negócio é bom, né? Guerra é um negócio bom, né, Beto? Nossa, ela é a mola mestra. A mela mostra. Meu Deus. Olha só, estou recebendo aqui, o Ricardo está colaborando com a gente, dizendo que existem 4 grandes grupos da machosfera, tá? Então, um deles é Homens Seguindo Seu Próprio Caminho, MGTOW, defende que homens devem viver sem se envolver com mulheres, evitando casamento e relações amorosas para evitar perdas financeiras e emocionais. Tem outro grupo chamado Incels, que são celibatários involuntários, homens que desejam ter relações sexuais ou amorosas, mas não conseguem, muitas vezes desenvolvendo ódio contra as mulheres. Tem o Artistas da Sedução, que focam em técnicas para seduzir mulheres, muitas vezes baseadas em manipulação. E tem os Red Pill, que é a comunidade que alega ter despertado para uma suposta realidade onde homens são oprimidos por mulheres e pelo feminismo. São 4 grupos e são milhões de visualizações e de participantes. Isso aí, quer dizer, o nosso mundo está cheio de opções de eu me envolver com algum tipo de crença e me sentir bem, né? Mas não quer dizer que eu me conheça melhor ou que eu vá abrir um caminho altamente pessoal, né? E o Vorkar, Dr. Maia, ele vai contar tudo que ele sabe? Lá em Brasília ele está em pânico. Diz que o Centrão... sim, né? Porque que o pessoal ele mantém ele preso. O pessoal do Centrão está em palpos de aranha, porque a maior parte deles, né, está envolvido. Eu acho que se mantém ele preso, e parece que vai ficar, sim, né? Vai ficar. Disseram que sim. Isso. Só falta ainda está lá fazendo o que ele faz sempre, né? Fica fazendo doce. Então, mas ele sempre tem um as na manga, né? Vamos ver o que ele vai fazer. É que como já tem 3, o voto dele é totalmente irrelevante. Não tem mais. Não tem mais. É totalmente irrelevante. O que ele disser não muda nada. Entendeu? Mas ele sempre tem um as na manga, né? Sempre foi assim. Diz que o Vorkaro surtou quando soube da decisão do STF, esmurrou a parede da cela e começou a gritar nomes de políticos. Que provavelmente serão aqueles que ele vai sentar e vai conversar, né? Vai contar tudo que ele sabe. Pois é, eu fico pensando se o Vorkaro não é na linha da queima de arquivo, né? Eu acho, se bem que eu acho que o sicário, talvez dentro ainda da possibilidade de ele não ser a tal da queima de arquivo. Porque se ele for, ele está correndo risco de vida também, né? Tá, pois é. Ele pode ter um infarto agudo do miocárdio, né? Vários tipos de morte, como foi aquele lá, o escândalo lá dos Estados Unidos, né, que não morreu na cadeia, como é o nome dele? O Epstein. O Epstein, né? Epstein. Aliás, o Epstein agora diz que soltaram mais algumas comprovações contra o Trump, que são, assim, devastadoras, né, contra ele. E só não está repercutindo muito por causa da guerra lá no Irã. Que até tem gente que acha que a guerra foi, decidida para tirar a questão do Epstein das manchetes, né? Fica parecido com o
Netanyahu, né, que se mantém vivo por causa da guerra, né? Totalmente. Aliás, vivo não, né, doutor Maia? Porque anteontem de noite, de tardezinha, eu recebi a informação que estava rolando nas redes que o Netanyahu tinha morrido. E que estava todo mundo... Foi. Aí tá todo mundo... Eu digo, não, isso aí não aconteceu, porque senão ia ser manchete em todos os jornais, né? Não pode, exatamente por causa da guerra. Aí depois, mais tarde, me mandaram outro material falando que o avião dele nunca mais foi visto voando. Ele não apareceu mais em lugar nenhum. E faz alguns dias que ele não aparece ao vivo em lugar nenhum. Pelo menos até às 6 horas da manhã não tinha nada. Eu estou procurando aqui, não achei nada também. Mas estão dizendo que ele teria sido morto. O que seria impossível. Eu acho que ele deu uma retirada, como ele volta e meia ele faz, para diminuir um pouco, ou né? Então ele sai. O menino veio pelo astral. Pode ser que os dois pode ter se encontrado, né? Pode ter se encontrado lá, porque vou te dizer, né? Aqueles dois ali, não dá pra gente falar que nenhum dos dois que tristeza, né? Infelizmente, o mundo está muito cruel, muito assustador, né? Eu vi que 5 ou 6 aviões americanos de abastecimento foram atingidos por mísseis, né? Uhum. Não, e agora agora mesmo chegou a informação aqui, eu acabei de ler, que o Irã está dizendo que vai justamente agora destruir tudo aquilo que é de energia, água e condições em todos os lugares que auxiliarem a guerra, que auxiliarem. Olha, indo ali para aquela questão de dessalinização e deixar o povo sem água, meu Deus do céu, né? É que aí que está, isso é uma atitude também perigosa para o Irã, porque para todo agora mundo. Esses países não atacaram o Irã ainda, né? Eles estão sendo atacados por motivo americano e judeu, enfim. Mas se passar certo limite, daqui a pouco, então ele vai ter que enfrentar, porque tu vê que aquele ataque que matou 120, melhor, 1.200 israelenses e 250 sequestrados, foi bem na semana que o Israel ia fazer uma relação mais íntima com a Arábia Saudita, né? Uhum. E não interessava para o Irã, né? E mudou tudo a partir dali, né? Aí, então, esse horror aí. O Israel vai tomar conta do sul do Líbano, né? Breve, né? Já tá. Né? Isso aí vai criar a tal da grande Israel que os árabes morrem de medo, do passado, né? Que tudo, porque tem muita coisa bíblica também no meio desse enredo, né? Sim, vem desde a antiga Pérsia, né? E que eles queriam exterminar Israel, e não sei se era uma mulher na época, não sei bem a história, que ela alertou que eles iam destruir o povo, né? E aí então começou a briga, né? E tudo primo, né, doutor Maia? Tudo primo. Tudo primo irmão. Tudo primo, estão brigando há 4.000 anos, não se acertam. Então tu vê que a briga, então por isso que eu digo que quando a gente vai de fora, está sempre lá fora, eu trago a briga para dentro, porque eu tenho que aprender que a briga é dentro de mim, né, primeiro, para ser externa. E a maioria das pessoas fica na briga externa, porque é difícil eu lidar com esse lado narcisista meu de que a minha ideia pode ser contestada e não ser a melhor no momento em relação à do outro. Puxa, isso aí é uma decepção. Pô, mas tu tem que me amar como eu sou, querida, não isso. Assim que pensa que eu devo ser. E eu sou o máximo, né? Eu sou muito legal. Eu sou o máximo, porque olha a minha origem, origem. Olha o dinheiro que eu tenho no banco. Olha os meus bens, olha a minha estrutura até aqui. O que tu está contestando? Já para a cozinha. Já para a cozinha. Ou então já vai lá buscar o dinheiro. Olha, doutor Maia, infelizmente, e o pior é que isso é bacana, né? O ser humano é assim, e isso é fantástico ao mesmo tempo. A gente precisa só ver se não vai além das tamancas, né? Exatamente. Ver se não vai, porque a gente tem um limite, inclusive, do nosso emocional, né? Porque a hora que, vou te dizer, tem uma hora que tu cansa, né? Tu tá sempre esperto. Então, sempre... Beatriz,
Vamos viver sozinho, né? Estou cansado. É verdade, é verdade. Eu prefiro, tô preferindo. Sabe? Mas tu tem uma intimidade especial com o teu gato, né? Ah, mas então, e ele que se meta besta, me deixar sozinho. Mata o gato. Doutor Maia, um prazer falar com o senhor, obrigada. Bom Tudo falar bem. muito Da mesmo com o mesma senhor. forma, um abraço para ti e para os nossos ouvintes. Até a próxima semana. Até. Então, né, eu aqui conversei com o Dr. Herberto Edson Maia nessa programação do sábado, na nossa Rádio Web Manaus, a voz da resistência, e com essa conversa, com esse momento que é muito importante, né, de olhar para o ser humano, que somos nós, e tentar entender. A gente encerra a semana, agradeço a cada uma, muito obrigado pela companhia, obrigada de coração a todo mundo, e se tudo der certo, eu volto segunda-feira a partir das 9 horas da manhã, exatamente por aqui, né? Não esqueça que amanhã, domingo, nós temos o Adroaldo Bauer Correia às 19 horas ao vivo, começando a semana, né? Partindo a semana. E fiquem em paz, basicamente isso. E dá uma relaxada, né? Desapega um pouco. Até segunda-feira.